Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre uma parábola extremamente conhecida, na verdade, por todos nós. Eu sei que se eu desse o microfone aqui, pelo menos para 80% de vocês que estão presentes, ou alguém que esteja online ali, com certeza você contaria a história do filho pródigo. Com certeza você poderia chegar aqui, pegar o microfone e dizer, é assim, assim, foi assim que Jesus contou. Não é verdade? Você poderia falar sobre isso. Quantos encontros com Deus, inclusive o nosso próximo encontro com Deus está chegando, vai ser em julho, tá? Em nome de Jesus, nosso encontro com Deus esse ano. Quantos encontros com Deus que nós não fomos ministrados pela parábola do filho pródigo. Quantas ministrações, apresentações, teatro você já não assistiu, inclusive o teatro vai estar no mês da família todos os domingos, fazendo um momento aí de acordo com o tema que nós vamos estar ministrando todos os domingos no mês da família. E aí você com certeza absorveu essa história. Tanto o momento com o filho mais novo, aquele filho que chamado de pródigo ou esbanjador, aquele que saiu da casa do pai, como aquele filho mais velho que ficou na casa do pai. Então nós somos muito conhecedores dessa história. E por mais que a gente possa ministrar a respeito do filho pródigo, eu tenho certeza que sempre há algo novo para Deus. Ô meu irmão, Deus abençoe. Shalom. Que Deus abençoe, que vai abençoar a nossa vida. E hoje eu quero falar algo que eu fui ministrado, ok? Essa ministração que eu estou falando aqui para você não foi eu que cheguei lá, peguei a Bíblia, esbocei tudo, Eu gosto de falar isso de maneira bem prática, Para não roubar isso de ninguém. Então foi algo que eu li, absorvi, aprendi e eu quero passar para você nessa noite. E eu espero que você seja abençoado como eu fui abençoado também a respeito dessa palavra. Então vamos em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, só para a gente poder, ou melhor, a partir do versículo 11, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. E talvez alguém que não conheça essa história vai conhecer agora, tá bom? O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus ele vai contar algumas parábolas, ou seja, são histórias que elas podem ser reais ou não, mas tem sempre uma moral, um ensino para nós a respeito do seu reino. E aí Jesus, na primeira parábola, no capítulo 15, ele fala de uma ovelha que se perdeu. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Enfim, quem é? Oséias de Paula? Ele é isso aí. Mas, enfim, agora eu fui lá atrás mesmo, irmãos? Agora eu fui, igual o louvor. O pessoal do louvor está também, lá atrás mesmo, Arranjo novo, mas com arranjo novo, amém. Viu? Então a gente pode cantar tudo com arranjo novo, Mas vamos lá, vamos voltar. Então Jesus, ele começa, ali no capítulo 15, como didaticamente foi organizado, falar sobre algo interessante. Ele começa a falar sobre uma ovelha que se perdeu. Eram 100 ovelhas que eram para estar no aprisco, uma se perde, e o pastor da ovelha guarda as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. E a história vai contar Jesus falando que quando ele encontra aquela ovelha perdida, o que o pastor faz? O que ele faz? Ele faz uma festa, Ele se alegra, porque ele encontrou uma ovelha perdida. Ele leva a ovelha de volta ao aprisco e ele se alegra com isso, porque ele encontrou aquela ovelha perdida. Depois, Jesus vai falar sobre uma moeda perdida. Além de uma ovelha perdida, ele vai falar sobre uma moeda perdida. E ele vai dizer a respeito de uma mulher que possuindo 10 dracmas, ou seja, dracma era uma moeda que tinha um valor de um dia de trabalho, mais ou menos um dia de trabalho braçal. E essa mulher perde uma das moedas. Imagina você receber o seu salário de 30 dias, você perdeu um dia de trabalho. Perdeu. Você perder R$5, eu sei que você já fica chateado, meu irmão. Eu não sei você, Caramba, cadê meus R$5 que estavam aqui no bolso? Eu puxei, caiu, já era, não achei. Você já fica, agora, quando você encontra R$5 na rua, você fica todo satisfeito, Hoje eu vou tomar um sundae lá na Dump. Vamos lá. E aí, que momento de marketing, Vamos lá. E aquela mulher, então, perdeu um dia, vamos dizer assim, um dia de trabalho. E a Bíblia diz que ela foi procurar, atentamente. E quando encontrou, ela ficou tão feliz por ter encontrado aquela moeda que ela reúne as amigas, as vizinhas, chama todo mundo, acho que gastou o dinheiro todo ali,
A alegria dela era tanto que chamou todo mundo, fez uma festa, pagou a festa para todo mundo, gastando o dinheiro que ela tinha encontrado. Mas por quê? Porque a alegria de encontrar algo que estava perdido foi contagiante. Contagiante. Então, é Jesus falando a respeito de algo que se perde e da alegria que acontece quando se encontra, quando se tem de volta. Há uma alegria quando acontece isso. Há uma alegria nos céus. Olha só o que diz no versículo 7 do capítulo 15. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, quando você vê um pecador se arrependendo, a Bíblia, Jesus está dizendo que é praticamente uma festa no céu. É uma alegria no céu. E a gente fica imaginando essa alegria, os anjos cantando, celebrando ao Senhor, o Pai se alegrando. Por quê? Porque um pecador voltou arrependido. Vamos ao capítulo, ou melhor, ao versículo 11. Vocês estão aí, amém? Todo mundo aí? Está ligado? Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu esqueci de falar isso, me perdoe. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Se há alguém aqui pela primeira vez, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, você que está online também, Deus te abençoe, e eu espero que essa noite o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vamos lá. Jesus continuou, um homem tinha quantos filhos? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, vou ler rapidinho porque eu sei que você conhece, mas aqueles que não conhecem vão entender a história. O mais novo desses filhos pediu então ao pai, pai, eu quero a parte da herança, a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, ou seja, entre os 2 filhos. Não muito tempo depois de repartir aquilo ali, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, depois de pensar isso e tomar essa decisão, a seguir, levantou-se e foi para onde? Foi para onde? Para o pai. Foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Vamos trazer um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava o quê? Morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia. Mais uma vez, Jesus conta a história de algo que estava perdido e foi encontrado e houve uma festa. Mas eu quero apresentar você para chegar a essa festa. Eu quero deixar com você hoje 3 fases na vida desse jovem que saiu da casa do pai. Não quero falar com você hoje a respeito do seu irmão mais velho. Talvez alguma observação a gente possa fazer. Mas eu quero conversar com você sobre isso, justamente sobre essas fases na vida desse jovem, desse filho pródigo. A primeira fase que eu quero deixar com você, que começou todo esse processo na vida dele,
foi a fase da insatisfação. Qual fase? Da insatisfação. Então pensa comigo uma coisa. Insatisfação, na verdade, se você parar para pensar, até pode ser um ingrediente assim muito poderoso na nossa vida. Porque a insatisfação pode gerar em nós um desejo por progresso, por mudanças, por um crescimento. Então a gente está amadurecendo, a gente está crescendo, a gente está aprendendo sobre as coisas, e sempre haverá parece que uma lacuna, alguma coisa que vai querer te satisfazer a mais, você está buscando a mais. De certa forma, isso pode te ajudar a conquistar algumas coisas. De certa forma, isso pode ser bom para você. Então você está ali, terminou o ensino médio e você quer trabalhar, você quer conquistar alguma coisa financeiramente. E aí você se vê agora, eu preciso estudar mais, eu preciso me capacitar, eu posso até trabalhar. Né? Quem não tem pai e mãe aí para poder manter na faculdade, vai ter que trabalhar e fazer a faculdade. Então eu preciso buscar, por quê? Porque eu quero crescer, eu quero aumentar, eu quero ter uma renda melhor, eu quero me capacitar melhor, eu quero ter uma empresa onde eu tenha realmente conhecimento de causa, eu preciso saber como funciona todo esse processo. Ou seja, essa insatisfação daquilo que você almeja, daquilo que você pretende, daquilo que você tem, você quer alcançar algo melhor para que possa abençoar a vida de alguém. Esse tipo de insatisfação, ela não é nociva para a tua vida. Agora, a insatisfação, ela se torna nociva quando você e eu ignoramos, fazemos o quê? Nós ignoramos quem está junto com a gente, ou quem está lutando por você. Quando você ignora essas pessoas, quando ignora quem está junto com você, quem luta por você, quando você ignora aqueles que te fazem bem, é aí que entra uma insatisfação que está rodeada de um ingrediente chamado egoísmo. Então essa insatisfação, na verdade, ele pode se tornar algo perigoso na sua vida, porque pode dar lugar ao egoísmo. E nós sabemos, 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala a Timóteo, que uma das características do homem dos últimos dias seria exatamente o quê? O que está escrito lá? Os homens serão o quê? Egoístas, amantes de si mesmos. Isso é egoísmo, amante de si mesmo. Ele quer saber dele. E esse comportamento nós começamos a ver na vida do filho pródigo. Quando ele chega para o pai e diz: pai, me dá os bens que me pertencem, me dá parte da herança. É interessante porque ele pede uma coisa, irmãos, olha só, herança, quando você recebe, foi você que construiu? Não, foi alguém que fez por você, alguém conquistou para te dar. Na verdade, nem merecíamos. Herança é uma coisa que a gente nem merece, isso é um fato. Se você parar para pensar direitinho, você nem merece herança, porque você não construiu nada. Talvez seu pai deixou para você uma casa, e aí você está recebendo como herança. Você fez alguma coisa para construir aquela casa? Não. Você nem merece isso. Por isso se torna uma herança. É um bem que você recebe sem que você mereça. Você não construiu nada por isso. Aquele jovem, ele se colocou numa posição porque ele vivia numa insatisfação. Uma insatisfação entrou no seu coração. E aí vem o processo do egoísmo, pensar em si mesmo, me dá a parte que me cabe. E o texto vai continuar falando sobre um orgulho no seu coração, sobre uma soberba, sobre uma altivez de espírito, porque logo depois ele vai embora. Ele abandona a casa do pai. Ele deixa a casa do pai. O egoísmo ele é interessante, porque o egoísmo ele não espera. Egoísmo não espera. Por quê? Porque ele está pensando em si mesmo. E se é para mim, eu quero logo, né? Se é para mim, eu quero logo. Mas se é para o outro, pode esperar. Isso é um sinal de egoísmo. Ou seja, se eu quero alguma coisa, eu quero alcançar um objetivo, eu quero que as pessoas possam agir em meu favor para eu ter logo alcançar esse objetivo. Mas quando se trata do outro, ajudar o outro, o egoísta, ele não pensa tanto em ajudar, ele vai esperar um pouco mais, ele quer esperar, ele quer dar um tempo a mais.
Isso é um sinal de uma pessoa egoísta. Para ela quer ele quer uma resposta rápida. Mas quando se trata do outro, o outro pode esperar. Então vigie, meu irmão, olha só. Esse é um sinal do homem nos últimos dias, tá? Vigie muito sobre isso. Porque, na verdade, aquele jovem, ele estava vivendo isso aí. E aí, ele sai da casa do pai. Ele pegou o que era seu e ele tentou viver longe do pai. Ele saiu em direção a uma vida para ficar longe do pai. Ele não sabia, ele não entendia que, na verdade, o seu maior tesouro não se tratava da herança de bens materiais que o pai havia lhe dado, mas ele havia deixado para trás o seu maior tesouro. E aí eu posso perguntar a você que é expert no filho pródigo e nessa parábola, qual era o maior tesouro daquele filho? Qual era? A presença do pai. Era o pai. O próprio pai era o seu maior tesouro. Mas ele não conseguia entender aquilo. Ele não conseguiu entender por quê? Porque uma insatisfação nociva, uma insatisfação que gerava egoísmo na sua vida entrou. Ele permitiu que entrasse em seu coração. E aí, quando isso entra, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Você que é casado, você que tem pai, mãe, você deve ter, obviamente, né, a maioria que tem, seus filhos, enfim. Você tenta, de todas as maneiras, agradar a pessoa e você não consegue. Uma pessoa que vive esse nível de insatisfação, você pode fazer de tudo, mas ela nunca está satisfeita com aquilo que você faz. Vamos pintar a parede de cinza. Aí pintou, mas eu gosto de azul. Vamos pintar de azul, agora eu gosto de amarelo. A pessoa que vive essa insatisfação, que só pensa em si mesmo, ela nunca consegue se satisfazer, ela sempre está dizendo que não está bom, que não está legal. É o pastor, é o culto, é a igreja, é o louvor, é a dança, é o líder de célula, é o discipulador, é isso, é aquilo. E eu vejo, às vezes, líderes de células aí querendo inventar o que nem inventar, criar, porque quem cria é Deus, mas ele está tentando criar alguma coisa que não existe, para poder tentar satisfazer um discípulo, para esse discípulo estar dentro de uma célula, para não faltar a célula, e ele fica aí lutando por isso, e no fundo, eu vou dizer uma coisa para você, se alguém estiver vivendo essa insatisfação, você pode pedir a Deus para mandar, como hoje nós ouvimos, descer fogo do céu, que não vai adiantar. Não vai adiantar, ele pode ver o fogo descer do céu, lamber o sacrifício, lamber a água toda, mas não vai adiantar. Ele ainda vai ficar entre dois pensamentos. Por quê? Porque ele foi flechado com essa insatisfação e ele não consegue sair de dentro dela. Ele não consegue se libertar dessa insatisfação. E ele fica uma pessoa extremamente crítica. E lidar com pessoas extremamente críticas, querido, não é ruim. Uma crítica, ela não é ruim. Você pode, por exemplo, num diálogo de um esposo com uma esposa, você pode dialogar e conversar. Isso não está legal, isso não está bom, isso está ruim. Isso é natural acontecer na vida da gente. Por exemplo, pai e filhos, eles podem dialogar. Isso não está legal, isso não está bom. Isso tudo faz parte da vida. A crítica também constrói, pode fazer pessoas melhores. Não é toda crítica que é ruim. O problema é que existem pessoas que não perdem o equilíbrio. Elas são tão críticas, mas tão críticas, que elas não conseguem nunca estarem satisfeitas com aquilo que têm. E a Bíblia, ela vai mostrar para a gente que aquele jovem, exatamente aquele jovem, ele resolveu ficar longe do pai, deixou o pai, que era o bem mais precioso para ele, mas ele não tinha essa visão, ele perdeu essa visão porque a insatisfação entrou no seu coração, dominou seu coração, o egoísmo começou a tomar conta, ele abandona a casa do pai e ele vai viver aquilo que a sua alma trazia satisfação. Ele estava em busca de uma satisfação que era neste mundo.
Era como diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 14, sobre a semente que caiu entre espinhos, e são os que, ouvindo, saem e são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 vai dizer: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que afogam os homens na ruína e perdição. É a satisfação do desejo próprio, eu quero alcançar. E ele mergulhou de cabeça, irmãos, nisso. O jovem mergulhou, foi lá, pegou o dinheiro, foi para casa. Foi para, vamos dizer assim, a expressão que usa-se por aí, a gandaia, né? Não sei se se usa essa expressão ainda, na minha época era isso, né? Na minha época ainda é agora, né? Amém. Eu estou aqui ainda nessa terra, então minha época é agora ainda. Eu estou nessa geração. Mas foi para gandaia. A Bíblia diz que ele gastou de forma irresponsável. Meu irmão, torrou tudo. Porque, na verdade, ele estava lá na casa do pai, o pai para ele não era suficiente para ele. Ele queria uma coisa a mais e foi mergulhar, e mergulhou de cabeça. Há uma frase que diz o seguinte: a insatisfação por aquilo que não temos é resultado da falta de gratidão por aquilo que temos. Eu vou repetir para você. A insatisfação por aquilo que não temos é resultado da falta de gratidão por aquilo que temos. Você já agradeceu a Deus por aquilo que você tem hoje, meu irmão? Você já pôde hoje, possivelmente você pôde tomar um café da manhã hoje. Possivelmente você pôde almoçar hoje. Provavelmente você chegou aqui talvez com um café da tarde. Provavelmente você acordou e respirou. E se não estivesse respirando, você não estaria aqui hoje. Provavelmente você acordou e pôde encontrar-se com amigos hoje. O que poucas pessoas têm, de verdade. Provavelmente você pôde hoje estender a mão sobre a vida de alguém. Provavelmente hoje você teve algo que alguém não teve. E você às vezes começa a olhar, né, como talvez aquele filho pródigo olhando lá, eu queria ir lá para aquele mundo, eu queria experimentar, porque aqui eu não estou satisfeito, eu queria ver como é que é, quero pagar para ver. E às vezes a gente não para ver que aquilo que está ao nosso redor, ou quem está ao nosso redor, é uma bênção. Eu nunca esqueço, queridos, daquele homem, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas talvez você não ouviu, daquele homem que quando o Abílio caiu da laje, quebrou o braço e machucou bastante, e fomos para o pronto-socorro, e fomos agilizar a cirurgia do Abílio ali, eu encontrei um homem que estava no mesmo enfermaria que o Abílio, e aquele homem estava ali, acho que 6 ou 8 meses, aquele homem, ele tinha quebrado a sua perna, teve uma fratura muito grave na perna, e ele estava esperando a cirurgia, acho que era mais ou menos 6 meses, aguardando a cirurgia. E aí o que aconteceu com aquele homem? A perna dele que estava fraturada calcificou, e para fazer a cirurgia, sabe o que teria que fazer? Quebrar novamente, para poder fazer a cirurgia. Abílio em 15 dias resolveu tudo. Quer dizer, ele não resolveu nada, né? Quem resolveu foi Deus usando a família e os amigos, porque ele estava lá só esperando. Todo dia, toda hora tinha visita. Todo dia, toda hora tinha alguém ligando, perguntando, querendo saber, agitando. Por quê? Porque o Abílio tem Deus, família e amigos. E aquele homem, eu fui conversar com ele. E perguntei, e o senhor, por que o senhor está aqui tanto tempo? Eu não esqueço, queridos, aquele momento. Eu falei para ele, conversando com ele, eu percebi que ele não tinha Deus na sua vida. Primeiro ponto. Não tinha Deus na sua vida. Segundo, eu perguntei a ele, não tem ninguém aqui para ajudar o senhor? O senhor não tem alguém da família, um irmão, um primo, um tio, sei lá, algum parente distante, mesmo que seja? Não tenho ninguém. Eu falei, bom, já que o senhor não tem parente nenhum que a gente possa ligar, falar, tentar fazer alguma coisa, o senhor tem algum amigo, pelo menos? Um amigo de verdade, alguém que possa ver pelo senhor, agitar alguma coisa? O senhor tem algum amigo? Não, não tem nenhum amigo.
eu vivo sozinho, numa casa, num lugar bem... E ele foi me contando como ele vivia. E olhando para aquilo, queridos, a gente começa a ver como que na vida, a gente vai construindo a vida de forma em que a gente acaba se isolando das pessoas. Eu não sei como ele lidava com a família, eu não sei como ele lidava com os amigos, eu sei que no final, naquele momento ali, aí é o momento que você analisa a sua vida como um todo. É que você para, onde estão os meus amigos? Onde está a minha família? Porque se ele tivesse Deus na vida dele, primeiro, eu tenho certeza que amigos ele teria. Porque se ele estivesse envolvido numa igreja local, certamente teria um pastor sobre a vida dele, teria um discipulador sobre a vida dele, teria uma igreja para ajudá-lo, teria pessoas para ajudá-lo, mas ele abandonou tudo. Aquele jovem, ele entrou num caminho, aquele filho pródigo, de insatisfação, que ele não olhava o bem que tinha, ele queria algo que ele estava esperando, ele almejava outras coisas. Existe outro texto, não uma frase, mas um texto que fala o seguinte: não prometas nada que vá além da próxima primavera. Nenhuma fidelidade, olha só, querido, que esse autor diz aqui, nenhuma fidelidade resiste à insatisfação humana. Se assim o fosse, Adão estaria até hoje no Éden, fiel às promessas de Deus. A insatisfação vai bater a porta do seu coração em algum momento. Isso é normal. Não pense isso como pecado, tá bom? De forma grosseira. A insatisfação, você vai ficar insatisfeito com seu esposo. Alguma esposa aqui já ficou insatisfeita com o esposo alguma vez? Não responda. Não, abaixa a mão, irmã. Tem uma que levantou a mão, duas mãos ali atrás. Algum esposo já... Não responda. Algum filho já ficou insatisfeito com seu pai, sua mãe? Não responda. Algum pai, de alguma forma, alguém ficou insatisfeito com alguém. Mas por que você não abandonou? Por que você não largou? Por que você não deixou? Porque você amadureceu. Você cresceu. Você começou a entender que não é assim, que a insatisfação virá para todo mundo. Mas você aprendeu a dar valor àquilo que você tem, a valorizar as pessoas que estão perto de você, a compreender isso, por mais que seja difícil para você hoje. Você talvez esteja passando por essa fase que o filho pródigo passou. Você está vivendo uma insatisfação tão grande, mas tão grande, que você não está conseguindo sair dela. Deixa eu te falar uma coisa, nessa terra não existe ninguém que possa te satisfazer plenamente. Geralmente nós criamos padrões que sequer nós temos condições de alcançar esses padrões. Nós estabelecemos padrões para as pessoas. Nós queremos que a pessoa seja assim, assado, o marido tem que ser assim, a esposa tem que ser assim, o filho tem que ser assim, o pai tem que ser assim. Nós criamos padrões. E aí, ao criar esses padrões que nem nós estamos preparados para alcançá-los e nós nem queremos, nós não podemos alcançar, nós exigimos esses padrões das pessoas. E aí o que acontece? As pessoas não vão conseguir alcançar o padrão que você criou. E aí você vai ficar uma pessoa insatisfeita. E quando essa insatisfação se tornar nociva à sua vida, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Segunda fase, eu vou me adiantar. Bom, veio a insatisfação, tomou a decisão, pai, me dá aí, vazei, estou indo embora. E ali foi para a segunda fase, e a segunda fase foi terrível, porque foi a fase da humilhação. Ele deixou o bem mais precioso para ele. E aí ele começou a entrar na fase da humilhação. Ele desperdiçou tudo, e aí entrou numa pobreza espiritual, terrível, porque estava longe da casa do pai. Ele se tornou um escravo, um servo, aquele que era filho se tornou agora um escravo. Ele precisava trabalhar para poder se sustentar. Claro que lá na casa do pai não é que ele ficava à toa não, tá, irmãos? Ele servia a casa do pai, obviamente.
mas ele se tornou um escravo, no sentido de alguém que estava submisso a todo mundo, porque naquele momento, devido às suas escolhas, suas decisões, aquilo que ele optou para a sua vida, pela insatisfação, a grande insatisfação da sua alma. Essa semana até eu e Eliana estávamos vendo um seriado, e eu não consegui ver todo, né? Um seriado que falava sobre... É como se fosse um debate entre adolescentes, jovens e adolescentes, todas meninas. E aí, nesse debate que elas estavam passando, né, numa ilha, sei lá, alguma coisa assim, eu só vi o comecinho, não consegui ver tudo, né? Até porque você tem alguns que ficam bem chatinhos, a gente vai deixar para lá. Mas eu achei interessante no início, né? E eu falei para a Eliana, assim, as meninas falando algumas coisas, eu falei, Eliana, já percebeu, a gente já foi, né, faz pouco tempo, a gente já foi adolescente, né, assim, mais jovens, a gente é jovem, mas mais jovens, e adolescentes, percebeu que, como que questiona tudo, quer saber de tudo, e quer resposta para tudo, e os pais ficam desesperados, aí tem pai que fala assim, minha filha, eu já não sei mais o que fazer com você, eu já estou tentando fazer tudo, mas eu quero te entender. E a menina, mas você não me entende, mas eu quero te entender, me faça te entender. E eu falei, Eliana, é difícil hein, um negócio desse, não é fácil não. Compreender, às vezes, a mente de algumas pessoas é bastante complexo, né? Por quê? Porque é uma insatisfação, parece que não acaba nunca. Não tem fim. E aquele filho tomou essa decisão, entrou por essa rota, e daqui a pouco já estava lá, escravo. E daqui a pouco estava passando fome. Quando a gente desce às profundezas do pecado, nós começamos a nos tornar escravos do pecado. Tem muita gente que fala por aí, quem é de igreja não pode fazer nada. Não, você está enganado. Nós podemos fazer tudo. Nós somos livres. Livres da condenação eterna. Nós não fazemos porque nós queremos satisfazer o coração do Pai. E ao satisfazer o coração do Pai, é isso que nos alega, é por isso que nós somos livres. Agora, você que está escravo do cigarro, pergunta se amanhã, você para de fumar agora. Quero ver você parar agora. Dizer, não vou fumar mais. Não vou beber mais. Então, para agora. Se você não conseguir parar, o escravo é você. O escravo é você, não sou eu. Eu estou livre. Eu posso dizer, não quero não. Eu fui escravo, agora sou livre. Você também pode falar a mesma coisa. Eu fui escravo e agora sou livre. Eu sou livre. Aleluia. E aquele jovem começa a passar fome. Ele se afastou tanto do pai e veio o salário. O salário foi a fome. Porque nenhum outro homem lhe deu o que ele realmente mais precisava. Porque nenhum outro homem poderia dar aquilo que ele precisava. E aí não é à toa que ele mergulha na terceira e última fase. E ainda bem que ele entrou nessa fase. Foi a fase do arrependimento. Olha só a escadinha, ele entrou no caminho da insatisfação. Nunca está bom, nunca está legal, está sempre ruim. Uma vez eu vi um líder, até da PIB de Trindade, uma vez falando sobre isso, e ele falava o seguinte, eu comecei para a igreja, e aí para mim o louvor não estava legal, a pregação não estava legal, o não sei o que estava legal, e aí depois de alguns domingos, você estava lá na frente, já estava sentando lá atrás, não significa que você está aí atrás, é assim, tá bom? Só estou dizendo porque ele tinha um hábito e mudou de hábito, tá? Só isso, tá? Não é nada disso, só entenda bem. E aí não está legal, porque para ele nada estava legal, a recepção não estava legal, o som não estava legal, a mídia não estava legal, nada estava legal. Até que um dia Deus falou assim, mas quem não está legal é você. E aí ele caiu em si. Porque, na verdade, não era a igreja, não era o pastor, não era o louvor, não era a dança, não eram os ministérios, era ele. E a Bíblia fala que para aquele menino entrar na fase do arrependimento, a primeira coisa que aconteceu com ele foi o quê? Ele precisou cair em si. Ele precisou cair em si. O que significa cair em si, irmãos?
A Bíblia fala que ele começou a fazer uma reflexão. Ele olhou para aquilo que estava ao seu redor e começou a refletir. E aí, nessa reflexão, ele caiu em si. Espera aí, alguém chegou para ele e acorda, meu amigo. Às vezes é difícil alguém cair em si, às vezes você precisa dar um empurrão a alguém para poder ele saber quem ele é. Às vezes você precisa dar um sacode, como diz outro, né, por aí, para acordar. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, cai em si, olha o estado que você está agora. Avalia por que está essa situação. E ele caiu em si. E aí, para esse caminho do arrependimento continuar, ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu preciso, ele fez uma escolha. Eu preciso voltar à casa do meu pai. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu rejeito, como a gente falou aqui na vigília, eu rejeito isso que eu estou vivendo hoje. Existem momentos, queridos, você que está aí, você que está aqui presente, que você vai precisar falar: eu rejeito que a minha casa esteja assim. Eu rejeito que o meu estado continue dessa forma. Eu preciso expressar, eu preciso dizer isso. E aquele filho pródigo, Jesus disse que ele expressou, ele falou, ele caiu em si. E ele disse: espera aí, eu preciso voltar para a casa do pai. Lá tem os empregados, eu sou filho. Eu rejeito esse meu estado agora. E mais, e ele não ficou só no âmbito do pensamento, como muita gente fica. Realmente não está legal. Talvez você esteja aqui: poxa, eu estou fazendo uma auto-reflexão, eu preciso tomar uma decisão. Não, eu vou tomar essa decisão, mas hoje não, domingo que vem. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Hoje não. Hoje não. Aí a gente vem com aquela, né? Deus está trabalhando, né? Parece que Deus não para de trabalhar um minuto, né? Esse coração está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus já te deu o recado. Aí aquele jovem, ele não ficou no âmbito do pensamento, ele tomou uma decisão. A Bíblia diz que ele levantou e foi para o seu pai. Ele não ficou ali: gente, vou dizer a vocês, a minha vida vai mudar hoje, eu tomei uma decisão, vou voltar para a casa do meu pai. Mas quando? Assim que der, eu volto. Assim que der, eu volto. Não, ele simplesmente: eu rejeito isso, e tomou uma atitude. Ele não só disse, ele fez. E mais, sabe o que aconteceu? Ele reconheceu publicamente seus erros. Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pode me fazer como um dos seus empregados. E sabe o que ele fez mais? Ele se entregou ao governo do pai. Ele teve uma atitude de mudança. Ele procurou o caminho. Ele foi em direção e ele foi transformado. Por quê? Porque ele entrou na rota do arrependimento. Você pode estar insatisfeito com muita coisa, meu irmão. Quem aqui não está insatisfeito com alguma coisa? Como eu disse no início, de certa forma, isso pode ser até bom para você. Não estou satisfeito com a minha vida espiritual, eu preciso de mais. Amém, vai lá, mergulha de cabeça, meu irmão. Vai para dentro, vai jejuar, vai orar, vai ler Bíblia, quanto mais melhor. Agora, se tudo que você olha, tudo que estão fazendo ao seu redor, tudo que fazem para você não é o suficiente, você entrou numa insatisfação que é nociva para a tua vida. Se você não sai desse buraco aí, você não vai saber o que o Pai tem para você. Você vai saber que Ele pode, que Ele tem, que Ele é Senhor, mas chegou a hora de você fazer uma rota diferente, você se libertar disso em nome de Jesus. Para mim, essas são as fases que a gente precisa rejeitar no nosso coração. Essa eterna insatisfação. Nunca é o suficiente, nunca é bom. E eu vou dizer para você, nessa terra, você não vai encontrar essa plenitude toda que você está buscando. Você não vai encontrar. Falei esses dias para uma pessoa:
você não vai encontrar esse pastor perfeito que você está procurando. Você não vai encontrar, só Jesus. É o sumo pastor. Você não vai encontrar esse discipulador perfeito que você está procurando. Você não vai encontrar. Não se iluda, porque você não vai encontrar. E eu não vou encontrar essa ovelha perfeita que talvez eu almejo. Eu não vou encontrar. Não vou encontrar. Ninguém vai encontrar isso, queridos. Então esse tipo de insatisfação não me domina. Mas se dominar você, você não vai ficar em lugar nenhum. Sua família não vai dar certo. Seus negócios não vão para frente. Porque você não consegue se alegrar com nada. Com absolutamente nada. Chegou a hora de você ser livre disso em nome de Jesus. Chegou a hora de você romper com isso. Se há uma satisfação para você crescer, amadurecer, avançar, progredir para a glória do Senhor, isso é bom para você. Mas se existe uma satisfação que você só fica criticando, só fica dizendo não está bom, está ruim, tinha que ser assim, tinha que ser assado, é isso e aquilo, não falou comigo, falou, disse, não disse, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu vou falar para você, irmãos, andar com gente satisfeita do lado é peso pesado, irmãos. É complicado. Você já viu alguém que fica do seu lado o tempo todo dizendo que está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Eu falei, meu Deus do céu, não tem uma coisa boa, não? Não tem sequer uma coisa que seja bom. Não dá para ficar andando o tempo todo com gente insatisfeita, querido. Não dá, ninguém aguenta. Chegou a hora da gente ser livre disso, queridos. Vamos amadurecer, vamos crescer e vamos avançar. Aquele filho, ele tomou uma decisão. Espera aí, ele aprendeu, irmãos. Ele foi humilde para reconhecer, eu falhei. E aí ele volta para o maior tesouro que ele deixou de lado, que foi a presença do Pai. A presença do Pai. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Fecha teus olhos, meu irmão. Se você quiser fechar teus olhos, é claro. Espírito Santo, por vezes nós queremos exigir tanto dos outros aquilo mesmo que nós não estamos em condições de realizar. Vem nos curar, Espírito Santo. Tantas pessoas que nós encontramos hoje, passamos por elas nas ruas na hora do evangelismo, que estão insatisfeitas com A, com B, com C, com D, com E, com igreja, com política, com isso, com aquilo. Muita gente, Senhor, algumas, existem razões para isso, Senhor. Mas parece que a gente não consegue, ó Deus, ver que há coisas boas. Que a presença do Senhor em nós é o maior presente que nós temos. É o bem mais precioso que temos. É o bem que nunca vai nos faltar. Senhor, se algum de nós aqui está vivendo esse tempo de insatisfação e que não consegue sair disso, em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de libertação, porque parece uma prisão que a pessoa não consegue sair, ó Pai. Parece uma cadeia que está trancada, com vários cadeados, de feridas que estão ali. Feridas que, por mais remédio que se coloque, nunca é tratado, nunca é curado. E talvez alguns já passaram dessa fase e já estão na fase da humilhação. Oh Deus, todos nós precisamos ir para a terceira fase, do arrependimento.
fazer uma autorreflexão, olhar para nós mesmos e pensar: eu preciso mudar, eu preciso voltar à presença do Pai, eu preciso olhar para o Pai, eu preciso andar com o Pai, eu preciso aprender com o Pai, eu preciso saber que sou amado pelo Pai, eu preciso saber que eu sou abraçado pelo Pai, eu preciso saber que eu sou suprido pelo Pai, eu preciso saber que eu sou salvo pelo Pai eternamente. Eu preciso receber isso novamente no meu coração. Eu preciso romper na minha vida. Eu preciso destravar da minha vida a insatisfação que é nociva. Eu preciso arrancar isso do meu coração para poder vencer em nome de Jesus. Sabe, queridos, e eu creio em nome de Jesus que isso se faz por meio da oração. Libertação é oração, irmãos. E a gente vai orar agora em nome de Jesus, vai continuar orando. E a gente vai fazer o seguinte, ainda com seus olhos fechados. Você só vai abrir porque você vai orar pelo menos com uma pessoa agora. Se tua esposa e teu esposo estão aí, pode orar com ele ou com ela. Agora, se não, homem com homem e mulher com mulher vão estar orando agora. Você vai estar orando com essa pessoa agora. Escolha uma pessoa para você orar agora em nome de Jesus. Escolha uma pessoa para você estar orando com ela, com ele. Escolha essa pessoa. E você sabe como que existe o processo de libertação. É pela oração na autoridade do nome de Jesus. Então comece a levantar a sua voz agora e dizer em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, queridos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Use o nome de Jesus agora. Eu repreendo, eu rejeito toda insatisfação que fica me aprisionando, que aprisiona minha família, que aprisiona meu esposo, que aprisiona minha esposa, que aprisiona meus filhos, que aprisiona meus pais, que aprisiona os líderes, que aprisiona os discípulos, que aprisiona os pastores, que aprisiona as ovelhas, que aprisiona a sua igreja, em nome de Jesus. Que essas cadeias caiam por terra agora, agora, em nome de Jesus. Eu me arrependo por não agradecer ao Senhor por aquilo que tenho. Eu me arrependo por não agradecer ao Senhor pela família maravilhosa que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e acima de tudo pelo Senhor que habita em mim. E como aquele filho posso morar na tua presença, posso estar debaixo das tuas asas guardado ou guardada. Eu posso estar nesse refúgio onde o inimigo não pode me tocar. Eu posso ser suprido pelo Senhor nas minhas necessidades diárias. Eu posso ter a paz que o mundo não pode me dar. Eu posso ter esperança. Eu olho para o futuro e vejo a esperança. Por quê? Porque eu estou nos braços do Pai. Eu estou mergulhado nos braços do Pai. Obrigado, Senhor, por minha casa, por minha família, por meu trabalho. Por mais difícil que seja, por mais situações que me assolem, obrigado, Jesus. Obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiro. Obrigado, Senhor, que mesmo sem minha saúde 100%, eu ainda posso te adorar, eu ainda posso realizar. Obrigado, Jesus. Eu quero ser livre, Senhor. Porque enquanto o Senhor eu ficar dentro de uma cadeia de críticas, de observações da vida das pessoas, eu não vou sair
Nessa área que eu estou vivendo, eu preciso romper. Olhar para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, meu irmão, é hora de libertação. Igreja, levanta a voz mesmo, igreja.